Olá! Vamos falar sobre uma coisa que, no fundo, pega todo mundo. Aquela pressão, sabe? A de ter uma vida extraordinária. Aquela sensação de que a gente precisa ser espetacular o tempo todo para ser feliz. Pois é, hoje, com base na obra da Brianna West, a gente vai desmontar essa ideia, essa ilusão e tentar entender o que é de fato viver bem. E o nosso guia nessa conversa é essa coleção de ensaios aqui. Olha, não é um livro de respostas prontas, viu? Pelo contrário, é um convite para a gente questionar tudo aquilo que a gente acaba aceitando sem pensar. Sobre o que é vida, o que é sucesso, o que é felicidade. É para provocar o pensamento mesmo. Então vamos lá, direto para o centro da questão, o tal mito de ser extraordinário. A gente vai desconstruir essa expectativa que a cultura coloca na gente de que todo mundo tem que ter um sucesso estrondoso, reconhecido por todos, para se sentir completo, validado. E olha só essa frase. Pessoas extraordinárias são exatamente isso, raras. É simples, né? Mas para pensar um pouco. Ela desafia de frente toda essa pressão de ser 1 em 1 bilhão. A questão aqui não é desistir do potencial de cada um, de forma alguma. A ideia é outra, é se livrar das ilusões sobre o que realmente significa ter uma vida plena. Isso leva a gente para essa pergunta que é fundamental. Que trabalho vale a pena fazer mesmo que ninguém bata palma? Isso força a gente a olhar para dentro, sabe? Para nossa motivação real e não para a necessidade de aprovação dos outros. O que de fato importa quando ninguém está vendo. A resposta para isso, nossa, é um guia poderoso para a vida. Pois é, essa busca por aplauso, por validação externa, muitas vezes coloca a gente numa trilha meio perigosa. E é isso que a gente vai ver agora, a psicologia por trás do nosso desejo, da nossa insatisfação, o que faz a gente correr atrás de coisas que, no final das contas, não preenchem de verdade. E aqui está um ponto central que é fascinante. A gente é psicologicamente incapaz de prever o que vai nos fazer feliz. Sabe por quê? Porque nosso cérebro tem um limite, ele só consegue desejar o que ele já conhece. Então, quando a gente fica imaginando um futuro feliz, na maioria das vezes o que a gente está fazendo é tentar recriar uma versão idealizada de algo bom que a gente já viveu. Isso pode prender a gente num ciclo, né? E essa limitação se mostra em duas formas de encarar a vida. De um lado, a narrativa da paixão. É aquela ideia de buscar os sonhos mais loucos, de tentar pular um abismo para chegar num castelo no céu. O problema? Isso pode deixar a gente sempre com a sensação de que a vida real é menos do que deveria ser. Do outro lado, a narrativa da lógica. É sobre buscar uma vida que maximize nosso potencial. Em vez de pular o abismo, a gente constrói uma ponte, passo a passo, focando no crescimento, no que é real, alcançável. E o mais curioso é que essa segunda abordagem, muitas vezes, leva a gente para o mesmo lugar que a paixão só deixava a gente sonhar. E essa perseguição toda é alimentada por alguns bloqueios mentais bem comuns, tipo acreditar que sucesso é um lugar onde a gente chega, um destino final, ou confundir problemas com barreiras, em vez de ver que eles podem ser o próprio caminho. E tem uma que é ótima. Achar que o medo é sempre um sinal ruim para a gente parar. Mas e se o medo for, na verdade, um indicador de interesse? A gente sente medo justamente porque aquilo que está do outro lado importa muito pra gente. O medo pode ser uma bússola e não um muro. Ok, agora vamos para uma ideia que parece ir contra tudo isso. A psicologia da rotina diária. A gente tende a achar a rotina uma coisa chata, né? Mas e se eu disser que muitos dos maiores gênios da história tinham rotinas super rígidas? Pois é, a rotina pode ser uma fonte de liberdade e não o contrário. Tem uma lógica por trás disso. Olha só, primeiro, os nossos hábitos criam o nosso humor. Depois, o nosso humor é o filtro através do qual a gente enxerga a vida. Logo, uma rotina consistente ajuda a regular a nossa experiência de vida inteira. Não é sobre o que acontece no dia, mas sobre a base que a gente cria com os hábitos, como dormir, se mover, pensar. E os benefícios são enormes. Uma boa rotina desativa o nosso modo luta ou fuga, porque diminui o confronto com o desconhecido. Ela dá uma sensação de propósito, sabe? Como dá segurança para uma criança. E mais, cada vez que a gente segue a rotina, a gente está reafirmando uma decisão que já tomou. E isso constrói a autoconfiança. E claro, a rotina é o caminho mais curto para a gente entrar em flow. Aquele estado mágico de imersão total numa tarefa. Beleza, então a gente falou de rotina. Agora vamos falar de um tipo diferente de felicidade. Uma felicidade mais sustentável, que não vem só do prazer do momento, mas do esforço que tem significado, do esforço consistente. É o que a autora chama de a felicidade da excelência.
Pensa assim, é a recompensa profunda que vem quando a gente persegue algo grande. É o processo de se apaixonar pela caminhada e não só pela vista lá do topo da montanha. É algo medido, deliberado, consistente. É o que o trabalho com propósito dá pra gente e que a gratificação instantânea, bom, ela simplesmente não consegue entregar. E essa frase aqui diz tudo. Prazeres nunca te tornarão completo. É muito forte, né? Lembra a gente que um tipo de felicidade não substitui o outro. A gente precisa dos dois, do prazer e do propósito. Tentar tapar o buraco da falta de propósito com mais e mais prazer simplesmente não funciona. E aqui está o pulo do gato. A recompensa não é só a conquista em si. É a identidade que a gente constrói no processo. Buscar excelência em algo constrói quem a gente é. E esse senso de identidade forte a gente leva para todas as outras áreas da vida. Isso tudo leva a gente para uma pergunta final, então. Como é que a gente mede uma vida boa? Se não é por grandes feitos, por conquistas extraordinárias, então é pelo quê? Vamos ver uma nova maneira de medir a vida? Uma que foca no que há de profundo no dia a dia. E é aqui que o círculo se fecha. Encontrar o que é excepcional no ordinário, isso sim é o verdadeiro extraordinário. Não é correr atrás de um ideal lá fora, mas descobrir o significado que já existe aqui dentro. É uma virada de chave, uma mudança de perspectiva que, nossa, muda tudo. Então, que tal uma nova régua para medir a vida? E se a gente medisse a vida pelo número de vezes que mudamos de ideia? Ou pela série de dogmas que a gente adotou e depois largou? E a família que a gente escolheu para si? Ou o número de xícaras de café compartilhadas em conversas que realmente importam? Ou, quem sabe, pela forma como aprendemos a não nos apegar às coisas que perdemos? O foco muda completamente, né? Sai do que a gente acumula e vai para quem a gente se torna. E essa imagem resume isso de uma forma linda. É sobre aquele momento em que a luz do sol entra pela janela e bate nos lençóis. E aquilo é divino. Uma vida boa, muitas vezes, está nesses momentos, simples, presentes. A beleza já está aí. É só a gente aprender a enxergar. Para fechar, fica essa provocação final. E se a nossa prioridade fosse simplesmente nos tornarmos leveza? O que aconteceria? O que mudaria se o nosso maior objetivo não fosse ter mais coisas, mas sim uma transformação interna? É uma vida focada em ser mais leve, em encontrar alegria, em se curar. Fica aí para a gente pensar.